pessoal, vamos começar agora então a fazer um programa para nós testarmos as estruturas de repetição em Java. A primeira estrutura que nós vamos ver é a estrutura conhecida como for, ou também conhecida lá do algoritmo como para. Essa estrutura de repetição ela é mais conhecida por ser uma estrutura que tem um número determinado de vezes que vai repetir. Então, para repetições da qual eu sei exatamente o número de vezes que eu vou repetir, ela é a mais indicada. Por exemplo, vamos fazer aqui uma estrutura de repetição em que escreva os números de 1 até 5, por exemplo. Então a estrutura for ela vai ter 3 parâmetros separados por ponto e vírgula. O primeiro parâmetro é uma variável inteira que deve ser inicializada. Vou começar ela com o valor de 1, porque este é o primeiro valor que eu quero imprimir na tela. A nossa ideia é imprimir os números de 1 até 5. Então, o primeiro valor a ser recebido por essa variável i, que será a nossa variável de controle, é o valor 1. E aqui eu vou colocar então a condição de parada. Quando esta condição for falsa, essa estrutura, esse loop de repetição, deve parar. Como eu quero ir até o número 5, então, enquanto o meu i for menor ou igual a 5, ele vai ficar dentro dessa estrutura de repetição. E aqui eu faço a incremento da minha variável, ou seja, este comandinho, como nós já tínhamos visto anteriormente, este comando aqui, i++ e mais, é a mesma coisa do que utilizar i recebe i mais 1. Ou seja, ele simplesmente acresce o valor que está dentro da variável i para o valor dela mais 1. O espaço em que o loop ocorrerá é este espaço que está delimitado pelo abre chaves e fecha chaves. Para mim saber se eu quero saber o que está acontecendo aqui realmente são os números, eu vou usar aqui o comandinho da qual vai mostrar para mim então os números que estarão sendo impressos na tela. Eu vou colocar apenas um print, sem o print ln, né? Para que eu possa, com espaço aqui, para que eu possa ver os números um do ladinho do outro, sem precisar correr para as linhas de baixo. Muito bem. Então, vamos salvar aqui, compilar, executar, e nós temos os números aqui, 1, 2, 3, 4, 5, que foi os números da estrutura de repetição. Lembra lá em algoritmos que nós tínhamos uma estrutura para, que ia de 1 até 5 faça? Então, é a mesma coisa. O que aconteceu aqui? O para i de 1, ou seja, tornou-se esse cara aqui, onde recebe o primeiro valor. O até 5 se tornou esse cara aqui, que significa que enquanto o número que está dentro da variável i for menor ou igual a 5, ele vai continuar dentro deste loop. E o faça é esse incremento que vai fazendo com que o valor da variável vai sendo incrementado de 1 em 1. Vou mostrar aqui isso aqui um pouquinho no passo a passo. Vou marcar aqui e vou mostrar ele andando passo a passo aqui através do debug. Então aqui nós temos as variáveis e nós vamos andando aqui passo a passo dentro do nossa estrutura de repetição. Vamos ver se dá para mostrar aqui as variáveis. Então aqui, eu tenho a variável inteira. Essa variável inteira aqui está com o valor 1. Então vai imprimir este valor. Depois volta para lá. A variável i passa a ser 2. Olha só, pode ver que alterou aqui, nosso debug, que nós estamos vendo passo a passo o que vai acontecendo. Depois passa a ser 3, 4,
e 5. E quando chega lá, passa a ser 6, e 6 não está dentro desta condição aqui, ó. Vou passar o próximo passo. Ele se tornou 6. A variável deixou de existir, ela some daqui. Por que a variável some daqui? Porque eu declarei ela aqui dentro, ó, e ela só existe dentro desse escopo. Se eu tivesse declarado a variável aqui fora, ela valeria todo o programa. Então, ela estava existindo somente aqui dentro. Quando ela passou a ser um valor 6, então, ela saiu daqui. E essa aí ocorreu, então, a estrutura de repetição. Ok?